Olá pessoal, hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo tempo e espaço para explorar algumas curiosidades interessantes sobre os grandes impérios da história. Vamos aprender sobre suas conquistas, tradições, culturas e eventos históricos notáveis. Venha comigo e vamos mergulhar juntos em um mundo cheio de mistérios e surpresas. O Império Romano. Vamos começar nossa jornada pelo Império Romano, que durou de 753 a.C. a 476 d.C. Este império tinha uma cultura rica e diversificada, incluindo um sistema jurídico sofisticado, avanços em arquitetura e engenharia, e uma extensa rede de estradas. Além disso, o Império Romano foi o lar de grandes líderes, como Júlio César e Augusto, que mudaram o curso da história. O Império Mongol foi um dos maiores impérios da história, estendendo-se por grande parte da Ásia. Seu fundador, Genghis Khan, uniu as tribos mongóis em 1206 e começou uma campanha de conquistas que acabou por englobar a China, a Pérsia e a Rússia. Além de sua grandeza militar, o Império Mongol também trouxe avanços significativos em comércio, leis e religião. O Império Inca, que durou de 1438 a 1533, foi o maior império pré-colombiano das Américas. Localizado na região andina da América do Sul, o Império Inca era conhecido por sua arquitetura impressionante, agricultura avançada e um sistema de estradas que conectava todo o império. Além disso, a religião Inca era rica em tradições e cerimônias, incluindo sacrifícios humanos. O Império Otomano foi um império islâmico que durou de 1299 a 1922, controlando grande parte do Oriente Médio, sudeste da Europa e norte da África. O império era conhecido por sua estrutura política e militar avançada, seu sistema legal e suas artes, como a arquitetura e a literatura. Além disso, o Império Otomano também teve uma influência significativa na cultura e tradições islâmicas. O Império Chinês, que durou de 221 a.C. a 1912 d.C., foi um dos mais antigos e maiores impérios da história, abrangendo grandes partes da Ásia. O Império Chinês era conhecido por sua rica história cultural, incluindo filosofia, arte, literatura e arquitetura. Além disso, o Império também trouxe grandes avanços em tecnologia, como a invenção da pólvora, da bússola e do papel. O Império Britânico foi um império global que durou de 1583 a 1997, controlando grande parte da África, América do Norte, Austrália e grande parte da Ásia. O império era conhecido por seu poder naval e militar, bem como por sua influência cultural e econômica. Além disso, o Império Britânico também teve um papel significativo na disseminação da língua inglesa e na criação de instituições políticas e legais em muitos países. O Império Egípcio, que durou de 2686 a.C. a 2181 a.C., é conhecido por suas impressionantes pirâmides, templos e obras de arte. O Egito Antigo também foi um dos primeiros impérios a desenvolver a escrita e a matemática, além de ter um sistema político e religioso complexo. O Império Persa, que durou de 550 a.C. a 330 a.C., foi um dos maiores impérios da antiguidade, abrangendo grande parte do Oriente Médio, Ásia Central e partes da Índia e da Europa. O império era conhecido por sua sofisticada arte, arquitetura e sistema administrativo, bem como por suas conquistas militares notáveis. O Império Maia, que floresceu de 200 a.C. a 900 d.C., foi um dos mais impressionantes impérios pré-colombianos das Américas. Os maias eram conhecidos por suas realizações em astronomia, matemática e arquitetura, incluindo a construção de templos impressionantes e sistemas avançados de irrigação. O Império Alemão, que durou de 1871 a 1918, foi um dos mais poderosos impérios da Europa, conhecido por seu militarismo e expansão territorial. O império também teve um papel significativo na Revolução Industrial e na cultura alemã,
incluindo a filosofia, a literatura e a música. Essas foram apenas algumas das curiosidades fascinantes sobre os grandes impérios da história. Eles nos mostram as conquistas notáveis, as tradições e culturas únicas que ajudaram a moldar o mundo em que vivemos hoje. Espero que esta viagem tenha sido tão interessante e fascinante para você quanto foi para mim. Até a próxima aventura!